E aí? Meu nome é Lenice e hoje o assunto é emagrecimento depois da gravidez. Porque eu ganhei bastante peso durante a gravidez e para mim não foi um processo fácil eu perder o peso depois. Eu sei que muita gente que ganha peso durante a gravidez é um processo tranquilo depois perder o peso que ganhou. Só que para mim não foi fácil. Eu acredito também que para muitas mulheres que engordam mais, né, do que o necessário, que seria de 12 a 13 quilos por aí, que é o limite para se engordar durante a gravidez, quem ganha mais que isso é um processo complicado de voltar. Tem gente que tem muita facilidade, né? Que durante a alimentação perde peso naturalmente. E assim, eu acreditava que depois que eu ganhasse o bebê, eu não ia ter problema nenhum em perder peso, porque eu nunca fui acima do peso e pra mim eu não ia ter problema nenhum em perder peso. Então, assim, apesar de eu ouvir as pessoas falando que eu teria que comer pouco, né? Teria que me alimentar direito, eu não me importava muito não, porque assim, eu pensava, é um momento único pra mim, eu tô com fome, porque gravidez dá muita fome, eu tô com fome, eu não me privava de nada, absolutamente. Eu comia qualquer coisa que eu tava com vontade. Eu engordei 20 quilos do meu peso. Eu sei que tem pessoas que engordam muito mais e tem pessoas que não engordam essa quantidade. Então, assim, não foi assim uma coisa absurda e nem uma coisa pouca, né? Ficou ali médio. Só que pra mim, que nunca tinha pesado tanto assim na minha vida, foi um peso absurdo. Eu iniciei a gravidez com 55 quilos e terminei com 75. Assim, razoavelmente um ganho de peso muito rápido, né? Durante 9 meses a gente ganha 20 quilos. Então, assim, mas você tá grávida. Grávida engorda. Só que tem um limite, né? E eu não respeitei. No final das contas, eu tive que perder o peso que eu ganhei todo. E não foi fácil. Eu achava que, como eu já tinha dito, eu ia perder com facilidade, mas eu fui dando mamar e não perdia nada. Eu perdi no parto, a gente perde um peso significativo e eu perdi 11 quilos. Eu fiquei com 64 quilos depois do parto. Mas eu não perdia peso, não perdia peso. Eu, nossa, eu comecei assim me preocupar mesmo depois que o meu bebê fez 5 meses. Que eu pensei, nossa, eu já era pra ter perdido alguma coisa e eu não perdia nada, eu só tava ali guardando aquele acumulado, né? Então, para eu começar a perder, eu comecei a assistir vários vídeos sobre emagrecimento. é, Ajuda, porque para emagrecer não é só começar uma dieta. Porque uma pessoa que não tenha sido por esse motivo de ter ganhado peso, qualquer motivo que a pessoa engorde e se veja numa situação que precisa perder peso e não é fácil. Então, eu busquei muito apoio assim na internet, muitas pessoas que fazem dietas, não dietas loucas, né? Eu tinha que controlar e ter disciplina. E eu buscava mais como ter disciplina. E eu aprendi a ter disciplina. Eu consegui perder todos os 20 quilos que eu ganhei. E graças a Deus eu mantenho ele até hoje. Não ganhei mais novamente depois que eu perdi tudo. Então, assim, não existe um milagre para a gente conseguir perder peso, senão a nossa própria disciplina. E o que eu fazia era beber muita água. Eu sei que a quantidade de água necessária para o nosso corpo são 35 ml por cada quilo que nós temos. Então, eu pesava uma quantia bem fácil de fazer, para a gente conseguir descobrir qual que é a quantidade de água que a gente precisa diária, né? Então, era assim, 35 vezes o peso que eu estava era 64 quilos. Eu precisava tomar 2 litros e 240 ml de água por dia. Como eu conseguia fazer isso? Porque assim, a água é o principal em qualquer dieta. Se não tiver um consumo adequado de água, não tem uma perda de peso considerável.
Assim, pode perder peso? Sim, mas se você não estiver tomando a quantidade de água necessária, você vai ter muito mais dificuldade. Então a água é o principal. Para eu conseguir me disciplinar e tomar toda a água que eu precisava diariamente, eu colocava assim um copo grande, que a gente tá lembrando o tempo todo de tomar, e obviamente controlava as porções. Inicialmente eu cortei algumas coisas, porque a gente sabe assim que se a gente reduzir, a gente consegue perder. Só que eu preferi, no momento crítico de perda, que eu coloquei assim, um objetivo. Eu queria conseguir perder 6 quilos. Então, eu coloquei aquilo ali como meta, inicialmente. Claro que depois que eu conseguisse atingir aquilo, eu iria voltar às minhas refeições normalmente, só diminuir a quantidade. E eu tomando a minha quantidade de água necessária, eu cortei somente pão branco, né, no momento mais crítico da dieta, né? E assim, reduzi as quantidades e comi as porções normais de 3 em 3 horas. Como é difícil a gente comer de 3 em 3 horas? Porque a gente, geralmente, quem está acima do peso, não tem esse hábito de comer de 3 em 3 horas. Porque a gente come quando está com fome. E assim, eu comia quando eu tinha vontade, né? E geralmente 3 em 3 horas eu não estava com fome, então não me forçava a comer nada. Mas o que eu fiz foi isso, mudei os hábitos, comecei a comer de 3 em 3 horas, tomava muita água e tirei o pão branco da dieta. Claro que eu tinha um dia na semana que eu poderia fazer uma refeição, fazer as refeições que eu queria, sem problema nenhum, que a gente chama que é o dia do lixo. E funciona também, porque a gente não pode se regrar de tudo, porque aí já vira aquela coisa radical e a gente desiste e não tem força de vontade para continuar. Para a gente conseguir manter, tem que ser natural, a gente tem que se alimentar normalmente. Eu diminuí as minhas quantidades, mas não cortei tudo. Eu disse assim que cortei o pão branco, sim, cortei, mas eu também cortei fritura, né? Bolo de chocolate, chocolate ao leite, doce, tudo isso que a gente sabe que não faz parte de uma alimentação saudável. Eu falei pão branco porque pão é uma coisa que a gente está tão acostumado a comer todos os dias que realmente é o mais difícil. A gente não come todo dia fritura, não come todo dia doce. Pelo menos eu não comia. Mas assim, o pão a gente come todo dia. A gente come todo dia pão no café da manhã, no lanche. Às vezes a gente janta o pão. Então assim, eu tirei o pão pra eu poder substituir por coisas mais saudáveis. Que eram crepioca, com suco verde, essas coisas que a gente já tá mais habituado a ver quando está fazendo dieta, né? E com isso eu fui tendo resultado muito rapidamente, porque eu não negociava. Eu não comia aquilo ali assim escondido, é só isso. Porque assim, a cabeça da gente fica, é só um biscoito, é só um pedaço de pão, é só um pão. Assim, eu não negociava isso quando eu estava naquele momento crítico que eu queria realmente perder. Não negociava, comia minhas refeições na hora certa, até porque quando a gente se alimenta na hora certa, a gente não tem tanta fome para comer errado, né? Não fica brocado para comer desesperadamente uma quantidade enorme e depois passar aí 4, 5 horas sem se alimentar. Então eu cumpria todo aquele horário que era, eu tomava café 8 horas da manhã, eu comia uma fruta quando eram umas 10 horas, e isso intercalando a água. Meio-dia eu almoçava, uma quantidade razoável, né? Menos do que eu já comia antes, porque como eu já tinha comido a fruta, eu estava um pouco mais saciada. Eu comia uma fruta, ou uma barrinha de cereal, ou um iogurte. Então assim, eu já estava mais saciada na hora do almoço, não comia muito no almoço. E no lanche a mesma coisa, já intercalava minha água, lanchava um biscoito de água e sal, sem manteiga. Eu diminuía bastante o açúcar do suco, então eu colocava adoçante. E assim, não é fácil, né? O meu problema maior era a janta, porque geralmente é o horário assim, que a gente tá com mais fome, né? Durante o período de emagrecimento, pra mim, pelo menos, quando eu sentia mais fome, era na hora de jantar. E o que eu fazia? Na hora da janta, que era a hora crítica, eu fazia uma crepioca, que eu ainda vou fazer aqui,
vou mostrar como eu fazia a crepioca, não nesse vídeo, mas nos próximos eu vou colocar como eu fazia a crepioca. E não era só crepioca, né? Eu fazia um suco verde com abacaxi, comia uma banana junto com a crepioca. Às vezes eu tomava um suco e uma banana, assim. E era bem complicado, porque eu já estava acostumada a comer uma quantidade de comida maior. E assim, reduzir, isso a gente sofre muito. Mas a gente tem que ter a disciplina e ser forte. Eu vou fazer aqui no canal algumas receitas que eu usei, algumas que eu criei, algumas que eu aprendi a fazer. Eu espero que ajude vocês que estão querendo perder peso, assim, que se sintam incentivados, né? A ter o controle, a estar no controle, né? Porque a gente só consegue estar no controle quando a gente se disciplina e segue um padrão ali de alimentação. Não adianta eu querer estar no controle da minha alimentação se eu me alimento errado. Se eu estiver comendo fora de hora, se eu não estiver comendo alimentos que me saciam, isso a gente vai perder o controle e vai tudo por água abaixo. Então, assim, eu vou fazer algumas receitinhas que eu sei, que eu já aprendi a fazer. Eu espero que ajude, porque não é fácil, mas é possível a gente tomar de novo as rédeas da situação da nossa vida. Então, eu espero muito, muito, muito que eu ajude vocês que estão precisando perder peso e ainda têm dificuldade. Obrigada por terem assistido. Eu vou colocar próximo a esse vídeo um vídeo de uma receita de um pãozinho que eu fiz, que eu criei. Um pãozinho, que eu falo pãozinho porque é o nome que eu inventei. É uma receitinha com a biomassa de banana, que é um pãozinho sem glúten, né? Um pãozinho bem saudável, assim, que a gente pode usar as substituições. Ele vai ao ar depois desse vídeo, mas ele vai com certeza, e eu tenho certeza também que vocês vão gostar bastante. Se vocês gostaram, dê um like, se inscrevam e até o próximo.